e os salve dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, essa manhã é o segundo dia do nosso propósito aqui na igreja. Eu estava orando agora de manhã e o Senhor colocou no meu coração uma palavra. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos, certo? Lê comigo o livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, ó: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, aqui essa história conta que o profeta Elias, ele foi no nome do Senhor e foi desafiar, ele foi entregar uma mensagem do Senhor ao rei Acabe. E o profeta Elias diz que, não, segundo a palavra dele, não iria chover na terra. Só que o mais tremendo, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês, é que o profeta Elias, a Bíblia diz que ele foi no nome do Senhor. E quando eu leio a Bíblia, eu lembro da história de Davi e Golias. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, e Davi estava diante o gigante Golias, Davi pegou e falou para o gigante Golias que ele iria enfrentar ele no nome do Senhor. Eu aprendo, irmãos, que tem coisas na vida, tem situações na vida, irmãos, que nós só vamos conseguir enfrentar, vencer no nome do Senhor. Tem situações na vida, irmãos, que Deus vai te ungir, te capacitar, te dar sabedoria e você vai enfrentar. Mas tem coisas na vida, irmãos, que somente quando a gente consegue se encher da presença de Deus para enfrentar. E essas duas histórias, irmãos, contam do profeta Elias que enfrentou o rei Acabe, né? E o do Davi, o jovem Davi que enfrentou o gigante Golias. E essas duas histórias contam, irmãos, que eles enfrentaram eles no nome do Senhor. Eu aprendo, irmãos, que nós temos que nos encher de Deus na nossa vida. Nós temos que nos encher da presença de Deus, irmãos, e não aceitar as coisas que o inimigo se levanta contra nós. Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele é astuto, ele vem contra nós em forma, irmãos, de coisas que nos deixam apavorados, com medo muitas vezes. Mas nós temos que nos encher da presença de Deus para enfrentar o inimigo no nome do Senhor. E no Novo Testamento nós aprendemos muito sobre uma palavra profetizar. E nós temos que aprender, irmãos, a profetizar o que a Bíblia diz que nós somos e que nós temos. Nós temos que aprender a profetizar no nosso casamento, na nossa casa, na nossa saúde, na nossa vida financeira, na nossa igreja. Nós temos que aprender a profetizar, irmãos, o que Deus tem preparado para nós. E não aceitar, irmãos, aquilo que o inimigo tenta se lançar contra nós. Nós temos que aprender a nos revestir do poder de Deus e profetizar a bênção de Deus, a promessa sobre nós e a nossa casa, sobre a nossa igreja, a nossa vida, a nossa saúde. Certo, irmãos? É a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração para passar para os irmãos. E a segunda, irmãos, que está lá no versículo do 2 até o 6. Esses versículos falam que Elias foi para uma caverna. Depois que ele falou para o rei Acabe que não iria chover, Elias foi para uma caverna. E a Bíblia diz que durante um tempo, Deus ele dava ordem para os corvos sustentar o profeta Elias nessa caverna. E esses corvos traziam pão e carne durante a manhã e durante a noite. E Elias
ele bebia a água do ribeiro que estava nessa caverna. Eu aprendo, irmãos, que durante um tempo, esse tempo de seca na terra, Deus sustentou Elias, Deus cuidou dele, Deus deu ordem para os corvos sustentarem o profeta Elias. E nós estamos vivendo, irmãos, num tempo difícil. Lá no livro de 2 Timóteo diz que nós viveríamos tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas se nós confiarmos no Senhor, se a gente confiar em Deus, de acordo com os padrões deste mundo, a gente vai se apavorar, vamos nos angustiar. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós vamos viver da dependência de Deus. Deus vai providenciar para nós, cuidar de nós, da nossa casa. E quando eu leio esse texto, irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração essa manhã para falar para vocês, é que é sobre o medo. Elias, ele confiou no Senhor e Deus cuidou dele. E se nós vivermos de acordo com a situação deste mundo, nós vamos ficar com medo. E eu lembro de uma história que Jesus, ele estava caminhando sobre as águas numa tempestade, e Pedro, ele falou: Senhor, se é tu que está caminhando sobre as águas, deixa eu ir caminhar sobre as águas ao teu encontro. E Jesus disse: Pedro, então vem. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas. E em um certo momento, Pedro, ele sentiu a força do vento e começou a sentir medo. E por causa disso, Pedro começou a afundar, irmãos. Pedro começou a afundar. Eu aprendo, irmãos, que quando a gente aprende a depender do Senhor, a confiar nele, nós estamos firmados. Mas quando a gente começa a olhar para este mundo, irmãos, para as circunstâncias deste mundo, a gente começa a sentir medo. E o medo nos distancia, nos afasta do Senhor. Certo, irmãos? Então, o que eu queria deixar para os irmãos é essa palavra. Antes de terminar, eu quero deixar um texto para você, que está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. A palavra que eu quero deixar para os irmãos é que a confiança em Deus e o medo estão lado a lado. Às vezes a gente está confiando em Deus, mas tem momentos que a gente sente medo e a gente começa a afundar. Então o que eu quero deixar para os irmãos é isso: confia no Senhor de todo o teu coração. Não olha para os lados, não olha para este mundo, confia no Senhor. Amém, irmãos? Que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta. Não se desespera, não se apavora, não se angustia. Confia no Senhor e Ele vai fazer maravilhas em tua vida. Só basta nós confiarmos no Senhor, entregar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Certo? Que Deus venha te abençoar, você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém?